Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conversa Franca Podcast. Hoje quem vos apresenta sou eu, Michele Mortari, e estou aqui com pessoas para lá de especiais. Boa noite a todos vocês. Boa Fininho, Boa Michel noite. da Office Móveis, Nádia Arquiteto, Elídia. Boa noite. Hoje cada um deles vai ter a oportunidade de falar para vocês um pouco sobre o panorama da cidade. Fininho, por favor, se apresente, você que está na ordem. Boa noite, eu sou o Fininho da rádio, né? Trabalho atualmente na Rádio Massa e meu nome mesmo é Admilson, né? Mas as pessoas aqui em Paraná me conhecem por Fininho, já estou na profissão há 24 anos, né? Certo. Então é mais ou menos assim. Michel, por favor, sua vez. Boa noite a todos, boa noite aos Boa noite. telespectadores, aos ouvintes. Então, pessoal, meu nome é Michel da Office Móvel, mas na verdade é Michael Goulart Alexandre. Eu coloquei o da Office porque é o rapaz da cadeira, conserta a cadeira. Trabalho já na Office Móveis há mais de 20 anos já. E estou à disposição para fazer as perguntas, nós dialogar Tranquilo. bastante. Nádia. Sou Nádia Kenlen, arquiteta autônoma, né? Já trabalho nessa profissão há mais de 10 anos, formada aqui em Ji-Paraná mesmo, né? E a gente faz parte dessa sociedade tão bonita que temos aqui em Ji-Paraná, uma cidade tão querida que recebeu minha família toda, né? Temos empresa familiar aqui também há muitos anos no mercado, né? E é a cidade que a gente vive e que a gente quer viver para sempre. Elídia. Boa noite, eu sou Elídia, empreendedora em Ji-Paraná no ramo da beleza, há 22 anos. E é isso, estou aqui à disposição também para as perguntas. Bom, pessoal, essa galera que está aqui hoje, eles são pré-candidatos, né? Vocês estão vendo que estão com a camisa do Novo. E nós gostaríamos de trazer para vocês um pouco sobre cada um deles. Por exemplo, Fininho, vamos conversar aqui. Você, como uma pessoa da imprensa, já que a gente está num podcast, como você vê a imprensa hoje no papel político? Olha, a imprensa no papel político hoje eu acho que é fundamental. Porque a maioria das notícias que nós recebemos é maioria pela imprensa, né? Então, a imprensa é fundamental. Hoje nós temos a imprensa que pode ser investigativa, igual a gente estava falando no início, tem a imprensa que noticia os fatos, e tem aqueles... E a imprensa marrom? E a imprensa marrom, era isso que eu ia dizer, aquela imprensa que noticia só os fatos que são favoráveis a um determinado tipo de governo. Então, nós temos hoje a imprensa, ela é fundamental, seja ela noticiando o fato real ou o fake news, né, que tem muitas pessoas que Por hoje... falar no fake news, você acredita que essa lei de fake news, ela está amordaçando a imprensa ou ela está realmente ajudando, trazendo benefício? Olha, eu acho que ela vai amordaçar aqueles que falam a mentira. Agora, quem fala a verdade já tem o Código Penal que já pune isso, Vocês entendeu? concordam com isso? Então, eu acho que essa lei da fake news vem mais para poder calar aqueles que não têm um veículo de grande porte, por exemplo, talvez. Você concorda com isso, Michel? Concorda? Não. Não, Eu Nádia, sou deixa a sua opinião. Eu sou contra. Para mim, você está boicotando o direito de expressão das pessoas, né? Para você, para fake news, a gente já tem código penal para isso, né? Então, assim, se a pessoa falou uma mentira, se ela inventou alguma coisa, você entra na justiça. Sim, tem lei cibernética, tem lei também sobre isso. Então, assim, a gente vê que hoje, no âmbito nacional, né, a fake news ela só está valendo para um lado da ideologia, né? Que seria para o lado da direita. Então, você vê que tudo que a direita fala, seja de verdade ou não, até nas épocas das eleições de 2022, muita coisa foi calado do povo, porque a gente não podia falar, porque diziam que era fake news e depois, com o tempo, se provou que não era fake news. Isso, mas foi-se usado isso, né? E se isso continuar, né? E principalmente essa perseguição toda que está existindo hoje no âmbito nacional, né? Ela está obrigando que as pessoas se calem, que elas tenham medo de falar. Então, para você é uma mordaça. É uma mordaça. Para você, Para mim também. Uma mordaça. Dependendo assim, o fake news, como vocês estão falando, sim, pode ser uma mordaça. Mas ela tem, como é lei, a gente tem que colocar o seguinte, ela serve tanto pro mal, tanto pro bem. Mas ela não é lei, eles estão tentando transformá-la em lei, exato, né? Mas ela não assim, é lei. Não pessoas, existe o crime de fake news ainda. Eles estão usando essa palavra de crime, mas ele não existe no nosso Código Penal. Não existe crime de fake news. Eles estão querendo transformar isso numa lei, porque é de uso deles agora. Só que a gente tem que entender uma coisa, até mesmo para aqueles que hoje se beneficiam disso, porque tem um lado que está se beneficiando. As coisas acontecem, elas viram.
né? Então, a gente sempre fala assim, o que está muito bom para um lado hoje, porque está conveniente, porque está bom para um lado, o jogo vira. Nem tudo verdade. é para sempre. Eu Não, gostaria de saber concordo, se né? isso virasse, o que eles diriam se fosse ao contrário. Então, isso daí, assim, a gente tem que ficar atento, Muito né? atento. Elidia é uma empreendedora. Eu penso igual a Nádia. Eu acho também que o fake news é usado mais para processar as coisas da direita que passa mesmo para mídia. Não, é assim, porque a direita porque- fala, assim, a direita tá falando mais coisa e eles falam assim, é fake news. Tudo Mas- eles colocam como Mas fake se news. eles começarem a falar também, não, é Porque- porque assim, Sim, entendeu? não, é porque assim, ó. nós tem que colocar, tem que ter mediador. Não, mas o problema é que não está tendo Mas mediação. porque ultimamente eles têm o não uso tem. da mídia Isso, social. entendi. Então, assim, para Isso. provar aquilo, eles tudo colocam como fake news nas gravações, porque eles usam a mídia. E hoje, assim, vendo todos vocês que estão trabalhando em pré-campanha, vocês já iniciaram a pré-campanha, Sim. certo? Algum de vocês buscou, a imprensa buscou esse meio, já foi prejudicado por ela? Não, eu não. Não, eu também não. Eu vejo assim, eu só quero deixar bem claro o ponto seguinte. Eu não sou a favor de fake news, em nenhum momento, tá? Não sou a favor. Mas a questão é, o que é fake news? Esse é o ponto. E o que a lei define é o que é fake news. Mas quem é que vai dizer da regra quem é o que é verdade e o que é mentira? Esse é o ponto. E na lei, Exatamente. que está sendo votada, ou que seria votada, ou que está para ser votada, define-se uma banca julgadora, ou seja, vai ser eleito pessoas que vão dizer o que se você está falando a verdade ou é mentira. Então, esse é o ponto que eu sou contra. Tá entendendo? Então, eu não sou a favor nem contra. Pelo contrário, eu sou a favor de que se cumpra as leis que já existem, até porque as leis já existem para isso. Isso tem feito as pessoas se beneficiarem tanto para o bem e tanta gente prejudicando também. E aqui na nossa cidade hoje saiu mais uma notícia, né? Eu não sei se vocês acompanharam, de corrupção. 7 milhões em desvios. Vocês assistiram isso? Alguém acompanhou? Não, hoje eu ainda não vi. Eu vi por alto de que, acho que o Tribunal de Contas, alguma coisa assim, tinha dado Isso. parecer favorável de que tinha havido superfaturamento Superfaturamento. em algumas coisas. Mais um superfaturamento, mais um escândalo para a Do Prefeitura Poeira de Zero. Paraná, do Poeira Zero. Exatamente. Então, eu acredito que nesse momento aí, a imprensa faz o seu papel, né? E é importante que ela não seja calada aí nessa questão. Mas vamos passar, assim, a conversar também sobre a questão da administração da cidade. Você, como administrador, Michel, como você acha que poderia contribuir? Hoje, como administrador de Paraná, Uma administração privada, administração pública, você vê diferença entre elas? Você acredita que, formado nessa área, você tem uma contribuição maior? sim, porque primeiramente eu sou administrador, na apresentação eu sou administrador, e eu vejo que Paraná tem um potencial muito grande. Porque o que gera hoje, assim, a cidade, Michel, são pessoas que, na verdade, são empregos. Uhum. Se não tiver emprego, as pessoas vão embora daqui. O que está acontecendo com o Paraná hoje? Muitas pessoas estão indo embora daqui. Se você vê pessoas colocando bens, colocando seu patrimônio. Esse tem sido um cenário nacional. Mas assim, como a gente está vivendo aqui em Paraná, então a gente tem que ver a nossa casa. E aí você começa a verificar os seus vizinhos, cidades mais próximas, que estão prosperando, crescendo. E você vê que ela está... Então, você pensa que a geração de empregos é uma solução para isso? Não, a geração de emprego é a solução para isso. E a administração pública e a privada para você, no que você vê diferença? Muita diferença. Por exemplo? A administração pública, ela tem uma demanda, mas a administração privada, ela verifica os custos. Por exemplo, assim, ela quer fazer a gestão da parte da empresa, certo? E a pública, ela na verdade, ela quer só verificar só o custo. Independente que ela vai, por exemplo, uma caneca custa R$5. Ela não quer saber se a caneca custa R$5. Ela vai colocar um valor lá X e você vai ter que pagar aquele valor. E já a privada não, a privada vai verificar, não tem certeza que é R$5 mesmo? Não dá para verificar um valor mais menor? Tipo assim, ela vai cotar, vai verificar a cotação. Então você acha que tem mais prudência e mais eficácia nessa administração privada? Com certeza. E isso daria para trazer para a administração pública. O que você acha? Ele ser outra empreendedora também, tem vários negócios, não é? Sim, eu tenho o salão agora, né, no Uhum. momento só. Mas realmente o que ele falou é isso mesmo. E na administração pública, a gente, por pensar nas pessoas, em coletivo, né, tem que ter um cuidado maior. E na empresa, a gente tem um cuidado, contrata as pessoas, sim, mas é uma obrigação menor do que a administração pública. E você, Nádia? É porque assim, na administração pública você trabalha com licitações, né? Então, em licitação,
às vezes você não nem sempre. Aqui em Ji-Paraná nós estamos vendo tantas licitações, estamos vendo contratos emergenciais. Isso, mas é que eles se utilizam disso para benefício próprio quase sempre. Eu não digo em épocas de pandemia, de caos, que você tem que, às vezes, pular certas etapas por causa da emergência. Mas eu não estou vendo aqui em Ji-Paraná nenhuma emergência, né, para se fazer isso. Mas no caso de licitação, quando você faz uma licitação, né, que são algumas empresas que elas abrem para isso, né, normalmente na administração pública, eles não vão ver aqueles detalhes, às vezes, da qualidade do que está sendo entregue. Né? Então, eles fazem a licitação, pagam aquele serviço, mas não tem aquela fiscalização se aquele serviço está sendo feito com eficiência e com a qualidade necessária. Exatamente. Né? Já falando nessa área de qualidade e fiscalização, que esse é o papel já do vereador, é fiscalizar, né, Fininho? Mas falando nessa área de qualidade, justamente, você como arquiteta, o que você vê para o planejamento, para o urbanismo dessa cidade? Não, eu passando, né, que eu sou pré-candidata, se eu vir a ser, né, a estar como vereadora, eu quero, assim, de preferência fazer parte da comissão, né, porque tem as comissões na casa, né, então de infraestrutura, então seria já um desejo meu inicial, porque faz parte da minha profissão, uma coisa que me interessa muito. Então, assim, Ji-Paraná, por ser a cidade do centro do estado, a segunda maior, né, eu acho, assim, que a gente está muito aquém de outros municípios menores e que estão mais avançados. Mas né? aí não é só numa questão de estética, né? Ji-Paraná está deixando na infraestrutura. Ela está crescendo sem planejamento. Desordenada, né? O que eu vejo, assim, Ji-Paraná é uma cidade muito horizontal. Então, ela cresceu com várias invasões, né? Então ela é bastante horizontal, ela é bastante grande. A gente sabe que isso traz muita dificuldade para a administração pública, porque é uma cidade ampla, com muita coisa a se fazer. Quando se é por invasão, quer dizer, você não tem a entrada de PTU, a entrada de verba, para você às vezes ter que fazer a infraestrutura daquela localidade. Então, até que ela comece a trazer retorno, normalmente o município está ali investindo naquela situação até que ela prospere, né? Então, assim, a gente sabe que é complicado uma cidade que é muito horizontal, né? Só que, assim, tem serviços que a gente vê que não são feitos com qualidade. Então, a gente também vê que serviços que já poderiam estar pronto e terminado, a gente tem que voltar. De obras paradas, né? Obras paradas. Ji-Paraná, gente, para quem não sabe, Ji-Paraná tem várias obras que estão paradas há muito tempo, que já vem de administrações anteriores. Eu, inclusive, recebi uma denúncia a semana passada de um colégio municipal que era para ser entregue ali para aqueles lados do Bosque dos Ipês, o Copas Verdes, né? Paradas, e que está sem, e as escolas estão com superlotação nas salas de aula, né? Por quê? Porque tem obras paradas. Então, onde está indo esse dinheiro público? Né? E o que acontece também, né? Da má administração, eu falei, é uma responsabilidade com o dinheiro público para o povo. Então, você tem que pensar muito e a quem colocar lá dentro para poder ter a certeza que a pessoa vai pensar na população. Porque se uma pessoa não tiver responsabilidade, e também, ele vai fazer o que esse novo partido que está aí fazendo, né? Pois é, essa questão de administração, investindo da forma correta. Fala pra gente aí, você que está o tempo todo na imprensa e que recebe pessoas ali na rádio sempre passam pessoas, que passam políticos todos os dias. Você ouviu algum planejamento para Ji-Paraná? Você tem ouvido planos de obras futuras ou de conclusão das que estão paradas? Olha, uma coisa que eu sempre sou coerente nas minhas entrevistas que eu faço na rádio é com relação àquilo que foi feito pelo gestor, quando eu estou entrevistando. Por exemplo, o que não tem acompanhado, por exemplo, que eu vou dar só um pitaco aqui, que não tem crescido junto com a cidade, por exemplo, é a estrutura da CAERD. É um outro assunto, é um outro dia. Né? Que aí a gente poderia até conversar bastante sobre isso. Mas o que na época do Gesualdo, como prefeito, e acho que ele, se eu não me engano, parece que ele é arquiteto também, foi criado... Engenheiro, né? Foi criada aquela lei em que não poderia ter os loteamentos sem ter uma infraestrutura. Então, eu acho que esse foi um ganho muito grande. Um avanço muito grande. Porque Ji-Paraná estava crescendo desordenadamente. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Jardim Flórida, que ficou muito tempo sem energia elétrica. Não podia ser decretado o bairro ali, porque não tinha nem energia elétrica no Jardim Flórida, por exemplo. Então, o novo Ji-Paraná também era a mesma situação. Tem muitas gente ali que tem contrato de compra e venda que não tem um título definitivo. Nesse caso, até a Energisa ficou para trás. Ficou para trás. É outra empresa que também tem prestado um desserviço para a nossa população, né? Então, e hoje, por exemplo, é preciso os gestores públicos estarem junto com a comunidade, no modo geral, para quê? Para oferecer infraestrutura para a cidade não crescer demasiadamente sem as condições mínimas. Isso. Sem as condições mínimas.
Né? Porque quando a cidade cresce sem as condições mínimas, acontece o quê? Por exemplo, só um exemplo aqui na beira do rio, aquelas casas que são construídas na beira do rio. Quando o rio sobe, a maioria alaga, é preciso defesa civil, é preciso Vixe, mas prefeitura, aquilo tem muito o que falar sobre aquilo, porque já há um tempo, a gente sabe que foi disponibilizado o terreno para essas pessoas mudarem-se dali. No entanto, quem mora ali diz que gosta do lugar. E se tirar que a volta, não quer sair. né? Exatamente, se tirar a volta. Aí se torna um problema que vai se tornar mais oneroso para nossa administração, porque vai sair dos cofres públicos para você fazer ali. Porque é longe, aqui é mais centro, é tudo centralizado. As pessoas não entendem que quando uma cidade cresce, as coisas ficam longe mesmo. E é necessário o crescimento. Né, Michel? Você vê assim, essa questão que ele estava falando da administração, de ter consciência e tudo. Você acredita que a gente juntando, tendo uma Câmara de Vereadores unida e apoiando o prefeito, apoiando a gestão, uma gestão com competência, eficiência e honesta, você acredita que Ji-Paraná tem esse progresso? Com certeza. Hoje, se você tiver, por exemplo, pessoas qualificadas na Câmara, que são gestores ou pessoas que têm experiência na vida privada e colocar um pouco da sua experiência na vida pública, consequentemente a cidade vai crescer muito. Porque, por exemplo, primeiramente, se for, como sou pré-candidato, eu espero que os vereadores, ou nós que fazemos alguma coisa, fazer leis para beneficiar as empresas aqui em Ji-Paraná. Exatamente. Principalmente, eu vejo as empresas, todos aqui nós trabalhamos, praticamente. E se você for verificar, as micro e pequenas empresas não têm uma voz aqui em Ji-Paraná. Por exemplo, não tem leis que beneficiam as empresas aqui em Ji-Paraná. Tem poucos programas, né? Poucos programas. A gente só depende só do governo federal, do SEBRAE, do Senai. O PAC. Mas, assim, não é o bastante. Porque, por exemplo, o pequeno empresário não tem tempo, na verdade. Ele tem tempo. Michel, e essa nossa... para vocês todos aqui, né? Que a Nádia deve ter uma equipe que trabalha com ela e a Elidia tem. Essa nossa associação comercial aí. E o CDL, você acredita que eles, aquilo que o povo tem falado, eles travam um pouco o desenvolvimento da cidade? Não, eles não travam. Eles, na verdade, eles dão uma continuidade, porém um pouco mais lenta. Tipo assim, não é que a associação... É burocrático. É burocrático. Não é que a associação comercial não está trabalhando. Ela está trabalhando sim. Mas eu vejo que os pequenos empresários, os micro e pequenas empresas, até ele procurar uma associação comercial demora, talvez está mal informado, talvez está faltando mais de comunicação. Muita gente não conhece, né, Nádia? Eu acho que você é associada lá? A porcentagem das arrecadações, mas a maioria é do empreendedor. Do microempreendedor. O que eu acho que tem que ser... Os produtores, feirantes, todos são empreendedores e são muito pouco reconhecidos. reconhecidos. Mas assim, o que eu acho que onde a gente peca mais aqui pelo tamanho do nosso município, pelo tempo que a gente já... Né, eu estou aqui desde o final de 90, por a gente ser uma cidade centralizada, a gente ainda está muito pobre em indústria. Porque o poder público tem que fazer o quê? Ele tem que incentivar que indústrias venham de fora, porque assim, a gente tem um comércio fora. Isso aí a gente entra na questão tributária, né? Então assim, se os governos, a administração pública, ela dá incentivos para indústrias de fora trazerem, montarem indústrias aqui, né? Para que gerem emprego, que gerem mais imposto, que isso traz, porque a gente pensa, não, eu vou perder, vamos supor, diminuir imposto, de algum tipo de imposto que seja municipal. Tá, mas é o que ele vai gerar em quantidade e em emprego, você recupera aquilo muito rápido, né? Então, assim, o poder público, ele tem esse trabalho que é diferente da associação comercial. A associação comercial, ela vai fazer com aquilo que já é existente, ou abrir caminho, né, entendeu? Mostrar a cidade lá fora, esse tipo de coisa. Mas, para beneficiar indústrias, empresas, para virem de fora, para ajudar aqui no crescimento e criação de emprego, quem tem que fazer é a administração pública. Ela tem que abrir. Né? Eu lembro da dificuldade que a Van teve de a Van abrir parece aqui. Que ficou 3 anos. 3 anos aí para conseguir entrar na cidade. Por quê? Por que essas coisas acontecem de Paraná? Por que a gente tem mais dificuldade de a gente deslanchar? Você atribui isso à nossa administração. Né? Muito, diretamente ao prefeito. Isso. Né? Não só o mas prefeito, aí, porque assim, não só o prefeito. Nesse caso, e o papel, né, Ofini, dos vereadores, né? Isso. Nesse caso, né? Falta uma Câmara omissa. Uma Câmara omissa. Isso. Por quê? Acomodada, acovardada. Eu acompanho muito o Sérgio Meneghelli. Não sei se vocês conhecem. O prefeito lá de Londrina. Isso. Então, o que acontece? Ele disse uma frase um dia que quando a Câmara é ativa, o prefeito não rouba, ou o prefeito não atrasa. Isso. Uma não frase tem dele. Prefeitura corrupta. Não tem prefeito corrupto. Exatamente. Então, o que acontece? Quando a prefeitura quando a Câmara tem altivez, né, ou seja, cumpre o seu papel,
que é o papel do vereador? O papel do vereador é Fiscalizar. principal função do vereador não é criar projetos. A principal função do vereador é fiscalizar o executivo. E o povo, A principal. população confunde muito A principal. E a população confunde muito. Normalmente, quando eu vou conversar com a pessoa que eu falo que eu sou pré-candidato, a pessoa pergunta para mim assim, qual é o seu projeto? Isso. Sim. A primeira pergunta que a pessoa fala, qual é o seu projeto? A minha resposta é simples. O meu projeto para a cidade é fiscalizar o prefeito para que ele não roube, para que os projetos mandados pelo executivo para a Câmara de Vereadores para ser votado sejam aprovados e que tenha benefício para a população. Esse é o teu papel, é uma excelente Pronto. resposta. Essa já é a principal resposta. Aí ele fala, mas tem um vereador que diz que vai fazer não sei o quê. Eu falei, o vereador não faz nada. O vereador não faz. Quem executa as obras são os executivos. Infelizmente, tem aquelas pessoas que se usam dessa vantagem do cargo, dessa posição social, para trazer seria uma fake news, talvez, né? Eu fiz, eu vou fazer. E não é assim. Porque eles confundem muito no sentido, assim, proposta e projeto. Proposta é o que o vereador pode fazer o executivo aplicar. E aí, depois que ele levou o desejo da população para o executivo, ele vai fiscalizar se ele foi fazer. Isso é uma proposta que um vereador pode estar fazendo. Pois é, com todas essas denúncias, né, que a gente tem visto aí, de milhões de desvios, o que os nossos vereadores estão fazendo, né? Posso dar minha opinião primeiramente? Claro, fica à vontade. A minha primeira visão, se a população ter o reconhecimento do meu nome, caso eu chegue lá, uma das propostas que eu propus, que eu colocaria também, seria, por exemplo, esse caso do nepotismo. Por exemplo, na lei, não existe uma lei federal em que proíbe o prefeito de ser prefeito e o filho do prefeito ser presidente, ou vice-versa. Não existe. O próprio STF, com a ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, deu uma jurisdição de que não existe isso na lei federal. Quem tem que fazer uma lei que proibindo isso seria o Congresso. Só que eu acho que tem coisas que são legais, mas são imorais. Sim. E aí onde é que eu vejo, por exemplo, essa questão do pai ser prefeito e do filho ser vice. Não existe lei contra isso, não existe. Mas eu acho que acaba sendo imoral para a Câmara. Porque como esses processos todos, esses indícios todos que estão sendo investigados, a Câmara não teve situação que a Câmara não votou nem o afastamento, nem a aceitação da denúncia. Então eu acho que já começa por aí. Mas aí já deixou de ser um caso de omissão. Só que ali o que aconteceu, né? Eu não acredito nem que lei resolveria isso. Agora Só um pouquinho. Por que os vereadores aceitaram? Foi votado isso daí. Então, a culpa, para mim, não é só dele ter sido o presidente da Câmara, é que os vereadores o aceitaram. Por que os vereadores o aceitaram? Porque houve negociação para isso acontecer. Porque ele não poderia ter ido. Foi porque foi aceito. Mesmo que se tivesse uma lei, tá? Só que eu penso assim, por que a gente vota tão errado? Por que esses vereadores estavam lá e fizeram isso? Eles votaram errado. Eles aceitaram isso. Então, quer dizer, a gente tem que fazer uma lei para que as pessoas tenham moral, porque elas não tendo moral sozinhas. Tem muita lei para ser feita. Quer dizer, a gente tem que estar o tempo todo. A minha proposta seria, por exemplo, hoje aconteceu na Câmara dos Deputados a mudança do regimento interno da Câmara dos Deputados. Sim, mas o povo não ficou sabendo. Você está entendendo? Qual que seria uma proposta a ser colocada, por exemplo? Seria a mudança do regimento interno. Que a ministra Carmen Lúcia disse que tem que ser feito via legislativo. Não pode ser o judiciário. Tá entendendo? O que acontece? Se o pai é prefeito, que é o caso aqui de Ji-Paraná, o filho automaticamente não poderia ser presidente da Câmara. Porque ele é da linha sucessória da prefeitura, ele é o primeiro. Caso aconteça o afastamento do pai, quem assume é o presidente da Câmara. E aqui em Ji-Paraná, eu falo isso aqui em Ji-Paraná, com 6 meses do Negão ter sido eleito presidente. Primeiro é o vice, né? Primeiro é o presidente da Câmara. Primeiro é o vice. Exato. O segundo, eu falei errado, é o segundo na linha sucessória. Por isso que eles tentaram caçar o vice-prefeito aqui também. Essa é uma situação. Então, qual que seria a proposta? A proposta seria
a mudança do regimento interno da Câmara. Para uma visão minha, isso é minha pessoal. E da publicidade para esses atos, né? Seria o mais transparência. votado. Um exemplo, o vereador mais votado da cidade automaticamente seria o presidente da Câmara. Fiz uma pergunta um dia para uma pessoa que estava com mandato, o que ele achava sobre isso. Ele falou assim, não, porque de repente o mais votado não sabe nem ler e escrever direito. Bom, Foi aí a é uma questão de escolha de voto, né? Você acha justo? É a questão da legenda. Você acha justo, Irídio, que uma pessoa tirou 2.000 votos, mas ela ficou atrás e entrou uma que tirou 200? Isso é um absurdo. Isso tira o direito. Esse consciente é uma coisa... Não, isso tira a vontade do povo, né? Para nós brasileiros, Isso tira a vontade do complicado. povo. É. Porque, por exemplo, se você vota naquela pessoa que você quer, não, vou Por que depositar tem meu voto? voto. É, porque não é democrático. Isso não é democrático. Não é democracia. Né? Não é E olha democracia. que se fala tanto em democracia Pois é. hoje, mas a escolha do povo não tem sido respeitada. Né? A casa do povo. Vocês têm acompanhado? Alguém tem ido na Câmara? Tem acompanhado? Eu já fui as algumas sessões? vezes, agora eu fiz uma cirurgia e dei uma parada, né? Tô esperando, vou voltar de novo. Nádia, até fiquei sabendo dessa cirurgia. Bom saber que você tá aí, se recuperou bem. Está em recuperação. Tô em ainda, recuperação né? ainda. E como foi essa sua cirurgia? Foi pelo SUS, né? Foi pelo SUS. Aconteceu um atraso, você estava agendada. É assim, a princípio, né, quando a gente vai primeiro no posto, faz a consulta, né? Como eu estava com um pouco de urgência, porque eu já era problema de vesícula, né? Uma pedra bastante grande, então já estava numa situação já estava. Não estava inflamada, mas tinha pedras grandes, né? Uma pedra bem grande. Então já tinha dores, né? Então eu ia para UPA eu e tal. conheço essa dor, parece que vai cortar. Então, aí por essa urgência, então a parte de exame clínico geral, fazer os exames, né, pré-operatórios, isso tudo ocorreu, eu acreditei assim, dentro de um prazo bem bom, foi muito bem atendido e tudo, né? Foi marcada a cirurgia, eu fui para a cirurgia, né? Na hora de ir para a sala, eu e mais uma outra que também estava aguardando, teve uma emergência no hospital, né? Um acidente, mais uma outra operação de emergência, e não tem equipes separadas, né? É uma equipe, a equipe que atende emergência e a eletiva. Ali, era para ter 2 médicos, pelo menos, né? E nesse dia estavam os 2? Pois é, então assim, a gente não sabe, porque chegou, a gente estava pronta, só cancelaram, mandaram para casa. Você foi quanto tempo depois? 15 dias. Né? 15 dias depois. Ou seja, você voltou para a fase deletiva, Isso, né? Assim, para mim, que sou autônoma, tudo, eu consegui me organizar, a gente consegue. Mas eu tinha uma outra senhora que também aconteceu com ela, né? Para ela era mais complicado, porque ela, a pessoa que vinha cuidar dela vinha de outra cidade. Mas tudo, na cirurgia, os profissionais que te atenderam hoje, que nota você daria para eles? Porque a gente tem ouvido falar muito sobre a questão dessas pessoas. Né? Na parte de atendimento, da parte de enfermagem, na hora da cirurgia, os profissionais que me atenderam, eu não tenho o que falar, eu fui bem atendida. Não sei se foi sorte minha, né? Mas eu fui bem atendida. Eu acredito que nessa parte deles não terem equipe para emergência e equipe para eletiva, é uma situação muito ruim, porque complica muito a vida das pessoas, né? Porque você tá ali tudo pronto, se preparou, pré-cirúrgico e tudo, e você chega lá na hora, né? A saúde de Paraná, ela precisa de uma atenção melhor, né, Lídia? Deixa eu ver contigo, assim, o que você pensa hoje? Eu acredito que vocês também acompanharam aquela inauguração do pronto atendimento, e nós vimos uma cena um pouco lamentável lá, com uma fala lamentável a respeito dos um monte de vereadores, aquilo foi uma quebra de decoro, foi lamentável mesmo. E quando você olha esse tipo de situação da administração dentro da área da saúde, que é extremamente fundamental, é vida, né? Ali são vidas. O que você acha que está faltando? O que precisa melhorar? A saúde daqui de Paraná precisa melhorar em vários setores, né? Porque o atendimento, igual ela falou, de pronto-socorro, às vezes lota, igual teve essa crise aí de gripe, espalhou para todo lado, que, né, foi uma gripe espalhou. Lá não estava tendo atendimento, nem tinha médico, ficava 500 pessoas esperando. Lá onde você diz? No municipal ou na UPA? Na UPA. Ali precisa mas o prefeito e o Hélio estavam falando na rádio que a UPA tá o serviço de primeira. Que não. E assim, lamentável também, eu achei essa apresentação dele lá na inauguração, que pra mim, fazer todo mundo aqui assistiu. Papelão, né? Papelão aqui. Eu achei ridículo aquilo, né? Não só dele, como do filho na Câmara, terça-feira, quando a família aquele senhorzinho que caiu lá no hospital, que não teve atendimento adequado, o nome dele né? mesmo? Alguém lembra? Antônio, acho, né? Não, acho que não.
Não lembro. Eu assisti E- também, mas eu não lembro o nome Então, dele. aquele- Era o então, Pedro. Aí aquele Tava ali também eu entubado. achei um absurdo, porque o filho dele ainda falou bem assim que ali não era lugar de discutir sobre a saúde. Ali é o lugar de discutir sobre a saúde mesmo. Não, você vai para o sobre hospital e vai educação. discutir o quê? Futebol? Né? Então, assim, ali é o lugar, né? Discutir de tudo que está Exatamente. acontecendo, tanto o lado bom como o lado ruim. É a Câmara. O povo quer reclamar, vai para a Câmara. Mas a Câmara não está dando voz pro povo, né, Michel? Mas Michel, você já deveria. teve a sua vez na Câmara? Não, Conseguiu falar? não. O que você faz quando você precisa ser ouvido pela Câmara? Conta para as pessoas como é que a gente tem que andar para ser ouvido pela Quando você Câmara. ouvir pela câmera, você vai ter que fazer filmagem, mostrar, assim, é chato para nós, pessoas assim, que Do Cidadão, povo. né? O cidadão. você Do eleitor. ter que pegar, filmar e mostrar o que está acontecendo na Câmara. E, na verdade, tem que ser mais transparente. Eu acho que a Câmara tem que passar mais transparência para o povo. Na verdade, as sessões, sendo à noite ou sendo em tal horário, muitas pessoas, eu perguntei para várias pessoas, você vai na Câmara, vereadores, procurar o que está acontecendo na cidade? Ah, não, eu vejo pela internet, eu vejo pelo canal de informação. De streaming, né? No stream, mas assim, tudo bem, mas você acompanha, você vê se aquela notícia é verdadeira ou é falsa. Aí eu entro fake news. Entendeu? Por isso que eu falo pra você que fake news, de vez em quando, a gente tem que ter essa lei mesmo, porque de vez em quando qualquer canal de informação pode falar uma coisa que foi dito dentro da Eu Câmara acredito. e não foi dito. Eu acredito, Porque é Michel. o tal da interpretação. É que nem a pena de morte. A pena de morte no Brasil ela não é aplicada exceto em casos de guerra. Por quê? Porque há uma deficiência no nosso judiciário e até no nosso executivo em se investigar e chegar a uma conclusão correta de que aquele crime de fato aconteceu e foi aquela pessoa que cometeu. Né? Então, em razão disso, a gente não tem hoje a pena de morte porque a gente tem um sistema corrupto e ineficiente. Entendeu? Então entra essa mesma questão da fake news. A fake news hoje, com um STF que a gente tem, que está passando por cima da lei maior, que é a Constituição, Sim. e isso daí é um fato. Nem eles mesmos negam. A gente vê os Imagina presos, você né? dar o poder para eles É. decidirem quem está falando a verdade de quem. Então, nesse ponto, enquanto a gente ainda não chega numa evolução e numa garantia de que aqueles que estão lá em cima, eles vão garantir o seu direito de expressão e que a verdade realmente é o que vai ser dita, eu acredito que, por enquanto, nós não estamos preparados para o conteúdo dessa lei de fake news. Exatamente. Essa é a questão. Quando eu peguei essa lei, que eu fui estudar ela, não consegui estudar ela toda, mas partes dela que eu estudei e que eu vi também pela imprensa, é exatamente isso. O principal ponto de discussão era quem ia dizer o que era certo e o que era errado. Uhum. Tá entendendo? Então não é que... Porque, tipo assim, quando tem calúnia, difamação, já tem no Código Penal isso. Isso, exatamente. Tá entendendo? Então, como é que essa lei está sendo aplicada? Para um lado só, para os dois lados? A lei é imparcial, está sendo imparcial? O juiz que está julgando está sendo imparcial? O judiciário O está correto sendo seria imparcial. Esse é o ponto. O correto Não, seria correto. o correto. Seria É, pra a ser teoria. imparcial. Essa lei da fake news é igual à lei que foi aprovada lá para a nova reforma tributária, né? Que foi aprovada. Que tem umas coisas que favorecem a população e outras não. Mas favorecia bem, mudaria muito o Brasil. Por quê? Por causa que aí, se eles, sendo aprovado igual foi aprovada ela, se tivesse no poder uma pessoa honesta, né? Que trabalhasse honestamente, poderia, não corrupto, né? Que nem está lá no poder da presidência, ia dar um encaminhamento muito bom para o Brasil, porque a reforma tributária ela é boa para o Brasil, mas não com o governo que nós temos lá. É que, na Então, verdade, aí a nossa agora reforma... vai ter que ela- ocorrer mudanças, né? O A próprio Senado nossa vai ter que mudança fazer tem que começar mudanças nas para leis. favorecer quando começar a valer. Mas a reforma tributária, ela foi, para Do mesmo mim, jeito. ela foi mais um jabuti, entendeu? Ela, na verdade, ela não diminuiu o imposto. Porque o que a gente precisava na nossa nação? Que a gente A carga, né? era a A carga carga tributária, A carga diminuir, tributária. né? Porque o empresariado, seja, né, todos os setores, né, produtivos do Isso. país, eles tendo condições de empregar mais, de investir mais, né? Isso todo o país cresce mais e todo mundo ganha com isso. Agora, você não dando conta de pagar e você ainda ser chamado de bandido quando você não consegue cumprir a lei, né? Você acha que um empresário gosta de sonegar? Isso o Né? Michel pode responder. Entendeu? Como é que é O pra empresário você? não Já gosta você é de empresário. sonegar. É muito Né? difícil você fazer o errado. Como é que tá Né? a carga Porque tributária do seu lado? a carga tributária hoje, independente aqui de canal, pelo Brasil, o empresário tem que fazer conta.
Muita conta. Muita conta. Porque verificando assim, eu vejo que toda empresa, o primeiro crescimento dela é os primeiros anos. Então, quando ele começa, é como se fosse um neném. Ele está engateando. Então, automaticamente, para ela se pagar, é de 2, 3 anos até 4 anos. Então, por isso que a maioria das empresas do Brasil, os primeiros anos dela, ela acaba fechando. Não ultrapassa nem os seus 2 anos. Não, porque a carga tributária está tão inchada para essas pequenas e médias empresas que ela não consegue desenvolver. Fala, nossa, tem que pagar um boleto agora e o imposto está alto demais. Aí, assim, por isso que vem aqueles empresários que vão tentar sonegar os impostos. E a terceira coisa, dentro da Câmara, vocês acham que vocês conseguem mudar alguma coisa nesse sentido? Sim, porque assim, né? o municipal, né? Tem as taxas porque é o que eu falo. Dentro do município, o município tem que ver o que é razoável para o município, onde é que a gente está com as carências, onde é que a gente está pecando, né? É uma questão de distribuição desse dinheiro. Fazer um estudo de caso tem que ter. Cada empresa e cada empresa. Porque assim, o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele conta o quê? Que quando eu compro um produto para mim revender, vamos supor, eu vou falar ao lado da minha família, que é indústria e comércio, né? Então, ela faz os 3 pontos. Ela compra, ela fabrica e ela vende. Sim, então, ela tem 3 pontos. É pior do que você ser só comércio. Então, né, ela compra, fabrica e vende. Quando você compra a tua matéria-prima, o governo conta como tudo fosse perfeito. Você paga lá. Então, assim, para a mercadoria chegar aqui, já está tudo pago. Ele conta que você vai produzir tudo, que você vai vender tudo, que você vai receber tudo. Você não tem inadimplência, você não tem perca, você não tem nada, tudo perfeito. O governo já liberou a parte dele. Dele veio limpo e perfeito. Exatamente. E você fica com a oneração é sua. Tudo que dá errado, todo problema que acontece, você absorve. Mas né? verdade, Entendeu? verdade. Então, isso é muito difícil. Então, se a gente tivesse uma condição tributária mais favorável, né? A gente não liga de pagar imposto. Eu adoraria morar na Suíça e pagar o imposto que eles pagam, que é um pouquinho maior que o nosso, mas viver no bem bom que nem eles vivem. Onde funciona o SUS, agora, funciona a segurança. Agora, a gente mora num país que a gente paga quase mais do que eles, ou, né, quase tanto quanto eles. E a gente não tem nada? Né? A gente vê o dinheiro sempre indo para ralo, gastando, benesses para os políticos, benesses para o judiciário que vivem como os reis, né? E a gente pagando por tudo é uma isso. disparidade muito grande. É muito grande, é absurdo. Os políticos têm muitos benefícios. Uma carga tributária que não é só os políticos, né, Michel? Não, né, Felipe? Juízes, magistrados, ministros. Hoje eu fiz uma pesquisa com alguns gestores. Ele falou assim, Michel, a cada 10 gestores a gente trabalha para 4, 5 políticos. A cada 10 gestores, a gente trabalha para 4, 5 políticos. Então, imagina. Então, por isso que eu falo para você, a gente tem que trazer mais gestores para pagar mais para ele político. Na verdade, é o contrário. Eu acho que o político tinha que ser custo zero praticamente para nós. Ou custo mínimo. Não custo elevado. Não, ó, eu tenho um pensamento só, que eu sempre falo. Política não enrica ninguém. Não, eu falo é isso que eu quero falar, né? Federal, não para municipal, né? O município, ele tem a criação e extinção dos atributos municipais. Então, esses daí tem as arrecadações municipais e tem também as taxas municipais, que a gente, como vereador, se ganhar, pode fazer uma mudanças nessas taxas municipais. A gente pode fazer leis, na verdade. Pode fazer leis que a gente não tem leis que beneficia a população, a pequena empresa e o pequeno empreendedor. A gente fazer uma lei municipal. Vocês têm 4 anos para trabalhar. Assim, você verificar pessoas, economistas, chamar para dialogar uma mesa redonda. São quase 200 milhões de arrecadação, é fazer uma mesa redonda com economistas. Você acredita que com esses nomes que nós temos hoje ali, né, que já a gente tem uma Câmara dividida, essa é a nossa realidade. Você acredita que se a gente fosse tentar sentar e dialogar, chegaria a algum consenso? Não. Ali não. Não. Né? Tem que renovar, né? Tem que renovar. Eu acho assim, a minha posição, que com a legislatura atual de Ji-Paraná, infelizmente nós tivemos 4 anos perdidos. Não quero dizer no sentido de que nada que foi feito para beneficiar, a maioria do que foi feito em Ji-Paraná são coisas vistas a olho nu. Sim, estética. Estética, exatamente falando. A gente falou no outro programa, que é uma maquiagem. Ouvi uma entrevista um dia, se eu não me engano, do prefeito, não lembro se foi o prefeito de Porto Velho ou de onde que foi, em que ele disse que obras que não se vê, não se dá voto.
Ou seja, então se for fazer uma lei para reduzir os impostos, por exemplo, vai ser beneficiado? Vai. Mas isso, teoricamente, falando no modo geral, as pessoas falam, não, para reduzir imposto, quem vai ganhar é o grande empresário, por exemplo, que não vai deixar de pagar imposto, que vai reduzir. O pequeno vai continuar sempre pagando. O consumidor vai continuar sempre pagando. E os gestores, infelizmente, os gestores públicos, não têm essa intenção. Por quê? Porque automaticamente, diminuindo a carga tributária, vai diminuir a arrecadação. Diminuindo a arrecadação, eles vão ter menos fluxo de caixa. Eles não têm essa intenção, como tem intenção bem diferente, né? Pelo contrário. Eles votaram para aumentar o salário. Para aumentar. As regalias deles como políticos, né? E enquanto isso, a nossa administração joga dinheiro para obras superfaturadas. Eu não sei se vocês viram que está sendo processado por aquela empresa que tinha vencido a licitação. Saiu essa notícia também. E aí, assim, vai sair dinheiro dos cofres públicos novamente, enquanto isso deixam até de pagar funcionários que estão desde o ano passado para receber. Sem dizer o tanto que é inchado, né? O tanto que é inchada a nossa folha de pagamento do município, né? Não, nós temos, o de Paraná tem recurso. Vocês não acreditam nisso, que de Paraná tem recurso. Mas vê o quanto a folha leva desse recurso. Né? Pois é. É muito inchado. Então, assim, é muito portariado, é muitas secretarias, é muita gente trabalhando. A gente fala assim, o brasileiro hoje, qual é o sonho do brasileiro? Passar no concurso público. Michel, qual é o sonho do brasileiro? É viver do público. Com muitos funcionários ou ela funciona bem com pouco? É isso que eu ia falar pra você. A empresa funciona bem com pouco. Né? Porque você dialoga com funções. Mas com competência. Na hora que você vai escolher um funcionário, Michel, você olha currículo, você faz uma entrevista ou você dá uma oportunidade que outra pessoa indicou? Não, na verdade, quando você vê, seria o correto, na verdade. A loja, quando vai contratar uma pessoa, ela vê o que ela tem de experiência de trabalho. Primeiramente, se ela é apta para trabalhar daquela função. Porque você vê muitos portariados trabalhando aqui, que ele não entende, por exemplo, tá na saúde, mas a função dele é fisioterapia ou é parte de educação física e tá na saúde. Assim. Então, assim, ou não tem nem isso. Ou não tem nem isso, ou não tem uma formação assim. Aí você vê, cara, será que tá certo isso? Você colocaria essa pessoa na sua empresa trabalhando? Elidia trabalha com química. E quem me conhece um pouco de química sabe que é um desastre. A gente viu essa semana ali o caso do rapaz que morreu por um peeling de fenol, que foi administrado. Aquilo tem que ser feito por médico. Foi administrado por uma influencer, que para mim não é nem profissão. E ela fez um curso online e matou essa pessoa. A palavra é essa, ela matou essa pessoa. Você trabalha com química. Você imagina você pegar lá na sua empresa, no seu salão, contratar uma pessoa por indicação de outro, ou simplesmente por um favor, e a pessoa não ter aptidão e competência. O risco que é? Não, eu sempre faço uma avaliação com a pessoa de todos os sentidos. Ela pode chegar a falar que faz aquilo ali, mas eu vou fazer avaliação. E é assim que deveria ser na administração pública, não é? E sabe concorda? A avaliação é você fazer o teste. Fazer o teste. Ver se a pessoa sabe fazer. O que eu vejo muitos portariados que estão trabalhando na Câmara, que, estou trabalhando já, mas não faz nenhum treinamento, não faz nada, já está trabalhando, e talvez a pessoa não sabe o que tem que fazer, é ineficiente o trabalho dela, e a pessoa, mas eu já pedi tal coisa para ela fazer, mas você treinou ela? Já aconteceu. Ela sabe fazer aquilo lá? Já então, aconteceu. Não adianta você criticar aquela pessoa, porque talvez ela nunca viu aquilo lá. Então, assim, faltou o quê? Treinamento, capacitação, para ela sim fazer um bom serviço. Ó, aqui um dos nossos seguidores falou agora há pouco, é Laine Silva. Só aqui em Rondônia que a única saída é ser funcionário público. Que seria um erro. Na verdade, Rondônia, como a terra, a gente fala assim, a terra prometida para ganhar dinheiro. O Eldorado? O Eldorado do Norte, porque Rondônia hoje tem 1.700.000 habitantes. Rondônia é muito pequeno. Ji-Paraná tem 45 anos, 47 anos, se não me engano. Então, Ji-Paraná é uma cidade ainda que está em desenvolvimento. Se você colocar hoje Ji-Paraná em crescimento, assim, comparar Ji-Paraná hoje e outra cidade de São Paulo, Ji-Paraná está muito à frente. O que está faltando Ji-Paraná crescer hoje de verdade? Capacitar as pessoas para trabalhar. E deixar essas pessoas virem para cá. Mas quem tem que ter a visão é aquele que está lá em cima. Da mesma forma que você, como o chefe na sua empresa, né, o empresário, o CEO da empresa, ele vai contratar uma pessoa com aptidão, com capacidade, com currículo para aquilo. Quem está na administração pública tem que fazer o mesmo. Mas é isso que eu falei ali atrás, né? Se a administração pública ela não começa a captar as indústrias de fora para elas virem para o nosso município, né? Dar benefícios para que elas abram aqui, elas vão abrir nos outros municípios. E também não entendeu? Só benefício, Nádia. Eu acho que eu vejo o seguinte, tipo assim,
essa empresa vir para cá, a gente tem que ter verificando o seguinte, elas são fábricas, certo? Fábricas e indústria. Então, para ela vir para cá, ela tem que ter o escoamento da sua produção. Então, mas por isso que eu falo, não é só apenas só o incentivo. Mas não é só o fiscal que eu falo, porque assim, quando uma empresa, ela tem que, quer dizer, quando o nosso poder público, ele sai para captar, você não vê que tem outros políticos que eles, viajou para o exterior, viajou, entendeu? Tem reuniões com o empresariado lá fora e tal. Isso é o quê? É para mostrar o que a gente tem, quais são as nossas possibilidades, por que seria interessante você vir para cá, né? Quais são os benefícios que o nosso município tem. A gente é meio do estado, a gente consegue atender água. Nesse caso, a gente até entenda que seja bancado pelo próprio município, né? Isso. Um bom vereador é um bom vereador. Porque o vereador de verdade, na minha opinião, é aquele que fala bem da sociedade para outras pessoas. Ele vai em outro lugar, ele vai em congresso, ele vai e tenta trazer aquelas pessoas. Não, vem para o Paraná está crescendo. Isso fomentaria até o turismo, demais, né? Gente de Paraná, ela tem potencial para turismo. Tem. Não, você vê o Agro Show, né? Ela é uma... Isso. Né? Ela é uma porta, porque quanta gente a gente recebe de fora, né? Então, ali também é uma porta para que as pessoas comecem a conhecer mais o município. Sim, movimenta né? todo movimenta o setor. Isso. Né? Eu posso falar assim, que eu estava no Rondônia Rural, são 10... Michel, você foi um destaque lá, né? Sim, eu recebi muitos elogios. Muito obrigado, pessoal. Assim, fico de coração, não agradecendo quase ninguém. Quem me viu com cadeira nas costas, levando coisa. Eu falei, vai lá no stand. Eu, de repente, vou lá começar a bater um papo. Eu falo assim, são 11 anos de Rondônia Rural e é a primeira vez que a gente expôs a empresa lá esse ano e foi um grande sucesso. Grandes network. O pessoal fala assim, mas a feira tem que ser até a noite. Concordo, a feira tem que ser à noite. Acho que tem faltando poucas coisas para mudar a feira. Assim, horários, porque tem pessoas que querem ir na feira, mas assim, acaba às 6 horas, ou por exemplo assim, a pessoa está fazendo uma venda lá, de exemplo, máquinas agrícolas. Eu sou um pecuarista e você é vendedor de uma certa empresa. A gente está negociando. E tem que parar com a exclusividade ali dentro, né? Tem que abrir portas, por exemplo, só o restaurante X vai poder vender X coisas. Tem que parar com essa exclusividade, porque isso daí a gente desconfia que está molhando a mão por trás, não é possível. É uma feira, então se abre oportunidade de negócios para todos. Até ela poderia expor coisa. Pode ser um agronegócio, mas não está voltado só para o agro ali dentro. A gente percebe isso. Por exemplo, a gente está fazendo uma venda e de repente, quando dá 6 horas, o pecuarista está querendo fazer a venda, conhecer a máquina, tudo, e o vendedor está explicando. E a mãe fala assim, vamos embora, já está fechando já, o parque está indo embora, aquele pessoal está indo embora já. Então, ali no momento, para fechar a venda, não acaba fechando. Por quê? Está fechando já o parque, aquela hora de 6 horas. Tipo assim, na minha opinião, tem que haver mudanças, eu acho, acredito eu que a nova diretoria vai dar uma mudada, que vai estender o horário um pouco até mais tarde, até umas 8 horas, 8h30. Prestar atenção para as licitações também, porque todo ano tem problema, todo ano tem processo. Então, isso mais uma vez aconteceu no Rondônia Rural, empresas de fora, realmente empresa de fora, nunca empresa aqui de Paraná. Empresa de fora não conseguiu atender a certa... Não, a gente tem uma empresa de Paraná até que saiu uns áudios no WhatsApp, que ela foi denunciada pelos funcionários, foram no rádio, né, Fininho? Lá com o Euclides, né? Não foi contigo, foi com o Euclides, com o Chico da Mata, né? Sim. Isso, e essa empresa daqui também recebeu X valor aí na hora de pagar os funcionários, estava pagando diária de R$75, R$80, né? E não condiz com a realidade, porque lá eles tinham hora para chegar, mas não tinham hora para ir embora. Então aconteceu com a empresa de Paraná também. Essa questão, justamente que faltou o quê? Faltou a fiscalização, e eles tinham fiscal de feira. Sim, o Rondônia Rural, assim, eu falo assim que o pessoal ainda gosta da parte do agro, né? E fazer negócio lá, assim, daquele poeirão. E tem pessoas que nem vai no Rondônia Rural justamente por causa da poeira. Ué, era para ter um poeira zero, podia ter começado ali. E aí você vê, tipo, mas estamos olhando ali a linha. Eu falava como assim, eu estava indo de manhã cedo, eu falava, pessoal, ao invés de você pegar a BR-364, que tem um trânsito. Pega a linha Santa Rita. Pega a linha Santa Rita. Mas está esburacado. Não, o governo estadual passou uma patrola e está molhando ali. Assim, molhou no tempo da feira. Quando acabou o Rondônia Rural, parou. Então, para você retirar seus produtos, eu falei assim, mas por que eu estava molhando, mantendo limpo? Aí começou aquele poeirão, porque o pessoal tá, assim... Porque a visibilidade acabou. Aí, mais uma vez, é o papel da imprensa, tá vendo? Aonde tem imprensa, onde chega um profissional da imprensa e vai lá e faz uma denúncia, teria sido diferente. Você não acredita nisso, Fininho? Não, sim. E quando o profissional da imprensa exerce a sua função a qual ele foi designado, a notícia chega com facilidade e sem distorção. Né? Eu sempre falo isso. Mas, assim como em qualquer função, Michele, a gente tem aquele
profissional que prefere tapar os olhos, né? Então eu vejo dessa forma. E falando com relação à imprensa, que é a minha área, né, com relação aos profissionais de imprensa, nós temos aqui em Paraná vários profissionais que tendem a fechar os olhos para certas situações que acontecem na administração. Temos vários profissionais que batem de frente, que mostram realmente o que acontece. Mas também temos profissionais que são da imprensa. Essa linha a gente nem chama de profissional, que, né? que infelizmente, são pessoas, né, que se aproveitam da imprensa. Sim, exatamente. Então, eu vejo assim, com relação à Rondônia Rural Show, que a gente estava falando agora há pouco, eu tive no stand de uma empresa que, olha para você ver que coisa interessante. A empresa tinha unidade aqui em Paraná, tem unidade em Ariquemes, Porto Velho, Carcoal e Vilhena. Ela tinha unidades. Ou seja, ela pegou a BR-364. Praticamente toda. Aí ela falou bem assim, sabe qual unidade que a gente fechou? A de Ji-Paraná. Aí eu fui tentar entender por que eles tinham fechado a unidade de Ji-Paraná. Aí ele situou N situações. E uma das situações que ele pontuou para mim foi a falta de apoio. E é uma empresa grande, empresa do agro, e eu falei, cara, aqui de Paraná tá tão bom, estão crescendo bastante. Ele falou, infelizmente, de Paraná é uma cidade que cresce bastante, mas infelizmente os empresários não têm apoio. Então, essa é a questão. É o que eu tô falando de Paraná, porque ela recebe tá apoio quem eles querem apoiar. Né? Às vezes acontece isso também, né? Então, assim, a administração, às vezes, pública, ela tem, se a gente vê isso no âmbito nacional também, né? Eles têm aqueles que a gente chama, assim, os amigos, né? Então, aquelas pessoas que são mais interessantes, que traz mais benefício para quem está na administração, quem está puxando o carro, né? Eles acabam recebendo um atendimento, a gente pode dizer assim, diferenciado. Né? E essa coisa não acontece às vezes com todo mundo, não é uma democracia, tipo, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem o mesmo atendimento, né? As portas são abertas para todo mundo, para se conseguir organizar a coisa. Então tem aqueles que todo ano eles vão expor, vão ser bem tratados, vão ser bem recepcionados, porque eles já são amigos, já se conhecem, já traz benefício, entendeu? Então muita coisa acontece assim também. Aquele que às vezes não conseguiu ainda abrir a porta dele, né, do jeitinho brasileiro, que a gente não, né, todo mundo comenta, mas o jeitinho brasileiro que tem de se resolver as coisas. E onde mais tem jeitinho brasileiro de se resolver a coisa é no âmbito público, né? Assim, ó, você consegue lá uma consulta legal mais rápido se você tiver alguém lá dentro. Ó, você consegue ser atendido na prefeitura, abrir uma porta lá se você tiver alguém lá dentro. Mais uma das coisas que tem sido, né, bem denunciadas. Entendeu? Então, cidade, isso acontece. Né? Você fura fila, e você consegue ser atendido. E fica deficiente o atendimento, porque agora está tendo tem privilégio, outros não. Está tendo um concurso seletivo agora, né? Eu acho que vocês acompanharam para a área da saúde. Eu acredito aí que veio o Dr. Marcelo Barbizan como secretário da saúde. Eu acredito que ele é uma pessoa de caráter que vai conseguir fazer alguma coisa para melhorar. Mas a gente sabe que não depende só dele, que depende do aval da administração. Tudo na cidade, né, Nádia, vem com o sim ou não do prefeito. Veio verba lá do gabinete de Brasília, de um senador, de um deputado federal, veio um deputado estadual, mas chega ali na administração. E quem vai falar no final? A administração é competente e ciente que ele tem que favorecer a todo mundo, né? E não só em benefício próprio, porque normalmente quando eles aprovam uma empresa e a outra não, porque está amoiando a mão deles, senão eles estariam aprovando todas as empresas. A gente até sabe que tem dinheiro que vem e que ele não é usado, que até retorna. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, como que se mostra para o povo de fora que aqui não é só cheio de mato? Né? Essa é uma questão que a gente está falando do turismo e da administração. Alguém quer responder? Divulgante. Pode continuar. Eu acredito que o esporte puxaria bastante. O esporte. Porque o esporte é até uma questão de saúde, né? Eu sou mãe, eu tenho um menino de 10 anos e desde os 8 eu ponho ele no esporte, por ele ser um menino muito agitado. Né? Eu via que não dava para ele ficar só estudar, chegar em casa, ficar em casa, né? Então eu coloquei ele no esporte, no futebol. E por eu colocar ele lá, eu percebi que os amiguinhos dele do bairro querem jogar, mas a mãe não tem condições de pagar para jogar lá. E aqui em Paraná, eles falam, todo candidato que entra fala do esporte, mas não faz até eu falo, tem deputado, porque eu já trabalhei. O esporte está se tornando um palanque político. Um palanque político, mas não fazem. Isso eu digo na questão, porque eu trabalhei para deputado, trabalhei para vereador, já trabalhei para prefeito em Paraná, para as candidaturas deles.
porque eu já mexo com política desde meus 13 anos, quando a minha tia candidatou pela primeira vez, que eu tinha 13 anos de idade. De lá para cá eu entro na política para ajudar todos os candidatos que eu acredito que vai fazer alguma coisa. Depois mesmo que me decepciona, mas ultimamente luta. A palavra decepção é cotidiana na situação política. 41 anos vivendo aqui, eu tenho hora que a gente decepciona bastante com muita gente. Pois aí, em 2020 até coloquei, né, meu nome para público, e agora estou indo de novo. E o esporte, ele é esquecido. E o esporte é um caminho para a população de fora conhecer Rondônia, na verdade. Essa galera do Novo que está aqui hoje, pessoal, eu acredito que muitos deles poderiam administrar de uma forma unida, com união mesmo. São pessoas que você vê que quando entram num debate, eles conseguem se respeitar, conseguem se ouvir, eles conseguem se fazerem ouvir, e são pessoas que eu creio, né, Nádia, a Elídia, o Michel, o Fininho, os demais, que são pessoas que eu creio que têm um grande potencial. Vocês estão vendo aqui, acompanhando pela nossa conversa, né, que essas pessoas estão preparadas. E então, assim, hoje eu quero pedir para vocês, nosso tempo está próximo de se esgotar, né? Falta alguns minutinhos ainda. Eu quero pedir para cada um deixar, assim, a sua mensagem final. Começa aqui pelo Fininho. A minha mensagem final é que nós estamos chegando ao período eleitoral, né? Começa no mês de agosto. Sim. E que as pessoas que estão do outro lado, que analisem bem o perfil de cada candidato. Que nós não possamos estar o ano que vem tendo esse mesmo debate aqui novamente. Nós possamos ter pessoas capacitadas, preparadas e, acima de tudo, honestas, que serão eleitas. Né? Claro, vai ser eleito com o voto da população em geral. Então, que antes de você votar por conveniência, vote na pessoa que você achar que tenha o perfil adequado, que vai te representar. Porque você não pode colocar alguém que você não confie para representar a sua família. E minha mensagem final é essa, que as pessoas analisem para que o ano que vem a gente não possa estar novamente tendo esse mesmo debate, falando essas mesmas coisas da nova legislatura que vai começar o ano que vem. Michel. Então, que nós tenhamos uma boa noite. Obrigada, Fininho, viu? Pessoal, então, minha mensagem final, se vocês quiserem acompanhar, meu nome é Michel Goulart Alexandre, sou formado em administração, nasci aqui em Paraná, sou filho dessa terra, e minha mensagem final é o seguinte: vocês podem ter certeza que o novo que está vindo agora um novo que está vindo novo mesmo, é um partido que eu estava até comentando, até para a Michele, comentei com a doutora Rosana, é um partido que me chamou muita atenção, Michele. Primeiramente, por ser um partido de direita. E eu sou da direita. Um partido muito atuante contra a corrupção. Muito atuante contra a corrupção, ele me chamou a atenção, seletivo. A gente acha que é um partido pequeno, mas não é pequeno, é um partido grande. É como se fosse uma semente de mostarda. A gente está plantando agora. Mas quem derrotou o gigante? É isso que eu ia falar para você. Então, hoje o novo é a sensação, vai vir com muita força. Você pode ter certeza. Qualquer coisa, acompanhe nossas redes sociais, pessoal. O meu no Instagram é @michel.gipa. Segue lá nas minhas redes sociais. E Ji-Paraná tem muito a ganhar. A gente vai tentar fazer de tudo para você que está morando aqui em Ji-Paraná ter orgulho daqui. É essa a sensação. Você ter orgulho de ser ji-paranaense. Você bater no peito e defender. Eu lembro quando eu era criança, quando eu ia para a exposição, você tinha o maior amor de ir para a exposição. Porque Ji-Paraná tinha orgulho. Era a sensação. Nossa cavalgada é a maior do estado de Rondônia. É a maior do Brasil. E nós estamos perdendo esse orgulho. Nós já fomos. A gente vai recuperar esse orgulho para você. Você pode ter certeza. Tá bom? Bom, o que eu tenho a dizer é pedir, na verdade, que a população tenha muito critério nas próximas eleições, né? Agora a gente está todo mundo em pré-campanha, então todo mundo tem uma fala bonita, todo mundo tem muita coisa a dizer, né? Mas que vocês, os munícipes, né? Eu também como votante, né? Que nós tenhamos muito critério na hora de escolher, né? Não seja pelo amigo, pela pessoa bacana que você conhece porque ele é teu amigo, ou porque você quer ajudá-lo a ter um salário melhor, que ele entre na vida pública, porque a vida pública tem muita gente que faz a vida, vira fazendeiro, vira, né? Entendeu? Então, assim, eu falei isso antes, o político, ele não enrica sendo político. Ele pode até ter entrado rico como político, ele tem um ideal de, né? Porque a melhor forma que você tem de ajudar,
de estar à frente, de deixar algo plantado, né, para sua família, para os seus amigos, para sua cidade, né, para o seu país, é na política, porque a gente vive com ela. Então é muito triste quando uma pessoa fala que não quer saber de política, porque alguém vai saber por ela e vai decidir por ela, né? Então a política é necessária todos os dias porque ela comanda a nossa vida, né? Então que vocês tenham responsabilidade, que a gente tenha responsabilidade, que nós estamos aqui em Ji-Paraná com uma Brasília aqui dentro. O que está acontecendo em Brasília está acontecendo aqui em Ji-Paraná também. É um reflexo. Né? Então, isso é culpa nossa, né? É culpa nossa, porque a gente não está tendo critério para votar, né? A gente não está escolhendo pessoas que realmente têm capacidade, que têm história, né? Que vive aqui, né? Que tem boas intenções realmente para a coletividade, né? Que tenha capacidade de ocupar o cargo, né? Então, assim, não votem, né, nas eleições, né, votem pela competência, pela história da pessoa, né? Então tem um critério, porque a gente não pode continuar como a gente está pedalando há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, assim, a gente sabe que todo ano todo mundo promete muita coisa, né? E abre um olho, o vereador não tem que prometer muita coisa, porque ele tem o que é possível ele fazer, né? Exatamente. Então, assim, né, fiquem espertos, entendeu? Acordem, a gente acordou muito, a gente já está um pouco mais maduro, a gente deve isso desde as eleições de 2018, a gente vem despertando. Né? A gente tem muito caminho a fazer ainda. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos deixar a fazer suas considerações finais. Eu acredito, assim, que as pessoas devem observar principalmente o caráter do candidato, porque quando ele entra lá dentro, se ele for um corrupto é porque ele não tem caráter. Independente se ele fala, prometeu, olha o passado dele. Colocaram o Isaú esse ano, de 2020, em Ji-Paraná, sabendo que ele devia R$500 mil para Ji-Paraná. Então, a pessoa tem que raciocinar isso aí. A população tem que parar para pensar. E agora nós estamos pagando preço, né? Então, é isso. A pessoa tem que ver o caráter da pessoa. Eles nem precisam ver de todos, né, Lídia? Mas ver daquele para quem eles pretendem dar o voto já é um bom caminho. Já tem que olhar principalmente o caráter, porque vai administrar um dinheiro público. Entendeu? Então ele tem que conhecer o caráter daquela pessoa, o passado daquela pessoa. Você tem que verificar o passado dela. Você tem coragem, eu digo. Porque o passado dela. Eu digo para a população bem assim: você colocaria um ladrão dentro da sua casa para administrar a sua casa? Você colocaria? Um cara que tem passagem, né? Ninguém colocaria. Então, pensa nisso também, que lá é a nossa casa. Lá é a nossa casa. A gente tem que pensar da mesma forma como se estivesse colocando dentro da nossa casa, porque ele vai administrar lá, se administrar errado, vai vir a nossa energia mais cara, a nossa água mais cara, a nossa gasolina vem mais cara, vem tudo mais caro. O lixo vai continuar empilhado. O lixo vai continuar. Essa novela, nem vamos discutir essa novela, que ela tema todo dia. Então, esse é o meu recado para vocês. Só. Mas Ji-Paraná tem a tendência de crescer, Michel. Tem perspectiva. Ela cresce porque a gente trabalha muito. Tem pessoas de alto nível que trabalham bastante. Tem pessoas que acreditam em Ji-Paraná. Bom, aqui nós temos exemplo, né, de pessoas que acreditam em Ji-Paraná, que amam Ji-Paraná e que querem fazer o melhor para Ji-Paraná. Eu agradeço a todos que estiveram nos acompanhando. A gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Nessa quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Agradecer Jogo do Brasil. Jogo do Brasil. Primeiramente, quero mandar um beijo também pro meu esposo em casa, meu amor. Parabéns pelo nosso dia, Felipe. Quero mandar um beijo pra minha esposa, Débora, que tá aí me esperando em casa já para nós comemorar o Dia dos Namorados. Olha aí. É o dia, na verdade. Eu falo para vocês, os casados namorados, comemore essa data. Não é só essa data, mas todos os dias. Amor se reconheça a pessoa que está do seu lado, independente. Fininho. Então, já que tá todo mundo nesse clima, né? Acelerado. Não, eu vou falar rápido. Eu quero mandar um beijo para minha amada esposa também, que ela foi a primeira que eu disse desse meu propósito de ser pré-candidata, e de primeira instância ela não concordou muito, mas depois acabou concordando e tá junto comigo nessa caminhada. É Karina o nome dela. Quero mandar um beijo para ela e desejar feliz Dia dos Namorados. Você tem sua consideração? Meu marido querido, né? 5 anos juntos já, vamos fazer 5 anos, né? E a gente tá junto em tudo. Então ele me apoiou desde o início, até mais do que eu mesma, né? Ele acreditou antes de mim, minha filha também, né? E a gente tá junto em tudo. Ele, com a vida dele, o nome dele, Nádia? É Jonatas. Jonatas aí. A consideração do seu esposo. Isso. Então, pelo nosso dia, que a gente seja namorado para sempre, né?
E obrigado pelo apoio, né, que ele tem me dado. E não tem Muito como obrigada. esquecer essa data, sabe por quê, Michelle? Pra mim, porque é a data que eu pedi minha esposa em casamento. Ah, parabéns. Então, Eu vou mandar um beijão aí só para meus filhos e para minha família que entraram aí. Muita gratidão, só. Hoje é um dia romântico, né? Não tem seu par hoje, mas não quer dizer que amanhã não vai ter, né? Que Deus prepare. Não, eu tenho, Deus sabe todas namorado, as um beijão coisas, para ele né? também. Você não vai falar o nome. E foi um papo gostoso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Edith, pela oportunidade e até a próxima.